Recording in progress. Olá, você, membro assinante do Neurolife Academy, boa noite. Ou você assistindo aqui no canal do YouTube da SMAF, seja bem-vindo a mais uma confraria Fresh Eyes, Fresh Mind aqui do Neurolife Academy com a SMAF. Hoje, todos os convidados são especiais, não canso de falar isso em cada encontro, mas de fato aqui um grande pesquisador que eu admiro porque ele também gosta e admira e se aprofunda cada vez mais no estudo da neurociência afetiva. Esse é um outro assunto que podemos depois aprofundar em um próximo encontro, do Rui, que eu sei que você está se aprofundando aí nos conhecimentos do Jaak Panksepp. Amo, sou apaixonado também. Tem um livro dele na questão da personalidade e essa relação. Boa noite, Jean. Temos o Jean aqui, ó. Jean, seu aluno também, Rui, da pós-graduação? Acredito que sim. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do professor convidado, Rui Matheus, e aí vamos iniciar um bate-papo. Jean, como você já sabe, se você tiver alguma pergunta, alguma observação, você pode fazer a pergunta para o professor Rui, com certeza ele vai responder. E você também, Rui, sinta-se à vontade para fazer as suas explicações e provocações, também trazer seus questionamentos aí, o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, tanto no Zoom quanto também no YouTube, tá bom, Rui? Obrigado por ajudar o convite. Pessoal, vou compartilhar minha tela aqui, uma breve apresentação do Rui. O professor Rui, ele é neuropsicólogo clínico e forense, mestre em Psicologia, Desenvolvimento e Aprendizagem, pelo Unesp, doutor em Neurociências, Universidade de São Paulo, USP, pesquisador de pós-doutorado, Laboratório de Psicologia Médica e Neuropsicologia, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Molecular. Isso aqui é sensacional, Rui. Autor também de alguns livros, o da esquerda que está aparecendo na sua tela é de 2019, né, Rui? Se eu não me engano, 2019 ou 2020? Esse é 2021. 2021. Não, o do lado esquerdo, o Homo Online é 2021, né? O do esquerdo é 2019, o Homo Online é 2021. Perfeito, eu já tenho o da esquerda, estou esperando o da direita agora, hein, Rui? Pode crer. Você tem ele aí, Rui, para mostrar ou não? Eu acho que sim. Só um segundo. Sem problemas. Pessoal, esse livro eu recomendo para você. Depois vamos colocar aqui o link, tá? Se você estiver interessado depois de assistir a gravação aí na área de membros do Neurolife Academy, vamos colocar o link dos dois livros para você. Repetindo, o último foi esse que ele lançou em 2021, Homo Online. Ele está disponível no Kindle também? Eu não ouvi a pergunta, você pode repetir, por favor? Ele está disponível no Kindle também? No Homo Online? Eu acredito que sim. É? O Homo Online, sim. Mas aí, ó, eu tenho um outro em 2021, não sei se você ia mostrar. Não, eu só tenho esses dois aqui. Tem o Neuropsicologia das Emoções também, ó. Olha que show, esse eu não sabia. Da editora Ampla. Foi lançado no mesmo ano aí, quase que no mesmo ano, junto com o Homo Online. Então, Neuropsicologia das Emoções, editora Ampla, né? Super livro também. Aqui é onde a gente fala um pouquinho sobre as emoções básicas, as emoções secundárias, uma potencial expressão facial de ansiedade que os pesquisadores vêm demonstrando. Enfim, aqui a gente explica basicamente qual a função dessas emoções básicas, como é a sua expressividade facial básica, qual é a sua versão psicopatológica quando ela está adoecida, como é que ela se manifesta, e o que acontece no cérebro, né? Pelo menos com base no que a gente sabe até aqui, de quando uma emoção dessa acontece. Então, um terceiro livro aí que vale muito a pena tá dando uma olhada. Rui, mas esse que você está nas suas mãos, esse é mais para o público clínico de saúde mental, psicólogo, psiquiatra ou não? Também é para psicólogos e psiquiatras. Psicólogos e psiquiatras e curiosos. Curiosos no assunto. Principalmente na ciência das emoções, né? Então é sensacional. Agora eu acho que esse Homo Online ele é mais amplo, né? No Homo Online eu trato basicamente da psicologia científica, né? Eu explico um pouquinho da nossa evolução nas primeiras páginas, explico um pouquinho de como a psicologia científica ela vem nos ajudando a reconceituar conceitos clássicos da psicologia e como as tecnologias persuasivas, as redes sociais, as plataformas digitais, né, esses grandes consórcios de tecnologia, eles usam psicologia aplicada para cooptar a nossa atenção e nos manter com o rosto nos celulares, né? Então, basicamente,
existem laboratórios de tecnologia persuasiva que nada mais é do que a junção da psicometria clássica, da psicologia científica, né, com os engenheiros de tecnologia, os engenheiros de software, os engenheiros de tráfego, enfim. Principalmente nessa perspectiva de recompensa do ciclo dopaminérgico, que está ali recebendo a notificação, um like, Perfeito. trazendo atração assim, para a pessoa na tela. Né? Eu gosto de todos esses livros meus que a gente está falando aqui, mas particularmente o Homo Online é o que eu tenho o maior apreço, no sentido de que, como eu escrevi ele todo só, e eu gosto muito do produto final que aconteceu. Ele é um livro realmente para quem quer fazer um mergulho na psicologia de uma forma mais complexa, entende? Uhum. Principalmente nessa relação com o atual momento das redes sociais. Isso, né? Estritamente científico. Eu escrevi esse livro no auge da pandemia, né? Eu estava basicamente em quarentena, em casa, acompanhando as notícias, e foi justamente num momento em que a tecnologia se fez ainda mais útil, né? E muito do que a gente estava habituado a fazer com a tecnologia era muito pouco comparado com o que a gente começou a utilizar, mesmo de ferramentas que já existiam a partir de então, né? Então, eu acho que foi um pouco da inspiração nesse momento de entender como essas tecnologias elas estavam impactando o nosso comportamento, que eu quis explicar um pouco de como a psicologia nunca antes, a ciência psicológica nunca antes, ela tinha sido tão bem aplicada, né? Por trás de cada algoritmo desses que vão fazendo os registros das nossas intenções, os registros dos nossos interesses, né? Cada pegada digital que a gente deixa, ela vai sendo computada. Por exemplo, muitos dessas tecnologias já fazem uma avaliação de personalidade extremamente rápida, né? Com base nos nossos likes. Então, com base nos nossos likes, eles conseguem mensurar a nossa extroversão, conseguem mensurar o nosso neuroticismo, conseguem mensurar uma série de dimensões de personalidade, né? Melhor do que muitas vezes algum psicólogo em si, porque a vasta quantidade de dados que eles conseguem coletar, então eles produzem um banco estatístico absolutamente preciso. O problema que eu acredito que você relata no livro é essa questão da bolha que a pessoa vive com ela mesma, né? De só ver coisas que ela gosta, né? E até no sentido da inclinação política. E aí eu também abordo um pouco do quanto, na verdade, o que eu começo a discutir nesse livro é que nós saímos de um período em que nós éramos caçadores-coletores, e aí, metaforicamente, nós estávamos na pedra lascada, em que a gente começou a pegar até facas, os algoritmos, né? Você relata isso no livro, né? No início. Sim. E aí a ideia é o seguinte, só que o algoritmo, ele é um tipo de ferramenta, ou no caso, a faca ela é um instrumento, mas ela também pode ser usada como uma arma, né? Certo. Só que a gente pegou esse algoritmo que a gente criou agora e virou para o próprio cérebro, entende? A gente apontou para a nossa própria cabeça. E essa é a ideia que eu discuto, né? As pessoas, às vezes, elas não se perguntam, por exemplo, por que o Instagram é gratuito? Por que o Facebook é gratuito? Essas ferramentas, elas são gratuitas porque nós somos... O produto é você, né? Exatamente. Insumo de base. Então, ela precisa cultivar os nossos dados. Eu, por exemplo, no meu feed aparece só psicologia, neurociência, artes marciais, que eu sou praticante de karatê e de jiu-jitsu. Gosto muito dessas duas artes, então fica aparecendo dentro academia, livro, neurônio e... Não? Perfeito. Não, esse vai ser uma temática que possivelmente nós conversaremos novamente, viu, Rui? Só para te adiantar, porque também eu sou encantado por essa... Mas assim, uma dica, Matheusão, quando você puder, né, leia o online. Vale muito a pena. Eu já estou na honra de falar com o autor. Eu começo esse livro trabalhando a ideia de Matrix, né? Aquela ideia de que... Você traz uma frase, eu acho que já no início do livro, né? Que ele fala, as pessoas elas não querem negar a realidade. Como é que é? Eu não lembro exatamente. Eu tenho um trecho que eu digo o seguinte, Bom, deixa eu abrir aqui, que aí eu vou lembrar eu acho que já no início... Cito o Morfeu.
Morfeu O Morfeu diz do para o primeiro Neo. Matrix de 99, né? Isso. O Morfeu diz para o Neo que as pessoas... Aqui, está na primeira página. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Ó. Tá bem no comecinho aqui, ó. Deixa eu lá. Bem no início aqui, ó. Acho que depois do depoimento da Larissa, eu acho. Isso. Depois da Larissa. Aliás, Larissa, gente boníssima, né? Ela Olha é aqui, da ó. Unifesp, né? Neuromitos. Você precisa entender. A maioria dessas pessoas não está preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Exatamente. Acho que é uma boa metáfora para se entender do quanto nós nos viciamos nessas engenharias, né, de cooptação de atenção, de fato. Né? Eu acho até interessante, principalmente essa perspectiva de fake news, da pessoa, às vezes, confundir sentimentos, crenças com fatos, né? Exatamente. É que, na verdade, cara, a caixa de Skinner, ela foi tão a compreensão que uma caixa de Skinner tradicional dos idos do século passado ela gerou, ela é tão interessante porque quando você usa um celular desse, é exatamente o mesmo princípio, entende? A caixa de Skinner é isso aqui, ó. É uma versão futurista tecnológica da caixa de Skinner, porque nós não temos uma barra, uma alavanca que dispensa comida, nós temos um feed que nunca termina, que nunca acaba. Então esse feed, exatamente, eu fico apertando ele o tempo todo, por quê? Porque o tempo todo ele traz para os meus órgãos dos sentidos, né? Padrões de estimulação com base nos meus interesses que ativam minhas vias, ativa a expressão dopaminérgica, e eu fico sempre na expectativa de uma recompensa. E eu acho muito legal que é intermitente, porque tem um vídeo que eu não gosto, tem um vídeo que eu gosto, tem um vídeo que eu não gosto, tem um vídeo que eu gosto, né? Então é basicamente um condicionamento operante, né? Se a gente for pensar em termos de descrição comportamental observável, é um condicionamento operante de variável intermitente, vamos dizer assim, né? Que instala um hábito em nível de tronco encefálico, praticamente. Né? Perfeito. Porque ele é tão repetitivo, ele é tão frequente, mas ele tem um problema, que é o quê? Nós acabamos desenvolvendo o hábito de manipular sinais superficiais, entende? Ficar mexendo no feed não é uma coisa que requer esforço, é muito fácil, é muito gostoso, entende? Então, esse é um dos problemas fundamentais, né, que isso vai gerar no nosso cérebro. Por exemplo, todo o design de um aparelho como esse, ele é feito para ser fácil, para ser intuitivo. Então, nós migramos de uma coisa que tinha muitos botões para uma coisa que não tem botão nenhum, que ele é completamente intuitivo e movido no toque. Por quê? Porque esse tipo de tecnologia persuasiva, ele é desenvolvido com base na premissa de que ele precisa ser fácil, entende? O prático, né? O fácil seria o prático. É fácil e prático. Eles têm eu não me lembro agora exatamente, mas eles têm uma fórmula nos laboratórios de tecnologia persuasiva, quando eles vão dar o treinamento, quando eles vão capacitar a galera, né? Que o comportamento é igual a motivação, habilidade e gatilho. Então, por exemplo, né? Isso gera o comportamento que a gente quer da pessoa. Então, vou dar um exemplo para você. Meu telefone tocou aqui agora. Eu estou no meio da live, eu não posso atender, entende? Mas ou seja, ele dá um gatilho, que é o toque, e aí aparece ali uma pessoa. Como é uma pessoa que eu entendo que nesse momento não tem tanta importância, tudo bem. Né? Agora vamos imaginar que eu não queira atender. Imagine que você está parado e seu telefone tocou e você não quer atender. Você vê ali que é fulano de tal, você fala, depois eu atendo. Você está olhando ali, beleza? Então, você teve o gatilho? Teve. Mas você não vai fazer uma imersão ali ou ter comportamentos de atender se aquele gatilho não afetar a tua motivação, entende? Mas imagine que em sequência vem uma mensagem dizendo assim, Rui,
Preciso falar com você com urgência. Um negócio muito bom acabou de acontecer para você. Quando você vê essa segunda mensagem, ela te afeta afetivamente. Meio de afetos, né? Isso. Então, a expectativa da recompensa cria essa expectativa, essa ativação dopaminérgica, que me faz ter um movimento motor de ir até lá. Mas por quê? Direcionamento atencional é outro, né? Porque a fórmula agora começou a ficar mais completa. Primeiro, o gatilho, que é o quê? É o chamar a sua atenção para algo. O segundo, ele é a motivação. Eu não queria atender, mas quando ele disse que tinha um negócio muito bom acabou de acontecer para mim, a minha motivação muda. Nossa. Então, ele mudou os botões. Então, eu vou. Agora, se para acessar o sistema for difícil, eu vou desistir. Por quê? Porque quando algo requer muito esforço de início, ele aumenta a minha carga cognitiva. Aumentando a minha carga cognitiva, ele se torna aversivo, eu não quero. Perfeito. Entende? Então, é por isso que hoje em dia, por exemplo, Matheus, nem preencher as coisas na internet a gente preenche mais. Nossa Senhora, você tem o nome, o e-mail ali já é o suficiente. Se der telefone, CEP, você já... ele clica tudo, ele já tem uma base com seus dados. A única coisa que resta é um botão de compra aqui. A única coisa que você tem que preencher ultimamente é o verso do cartão, onde tem os seus... Código de segurança. O código de segurança. Basicamente, praticamente, porque uma vez que você preenche o primeiro, ele já grava. Entende? Por quê? Porque quanto mais fácil for, a fórmula fecha, entende? Perfeito. Se eu chamo sua atenção, desperto sua motivação e não dá trabalho para você... Facilita, né? Facilita. Por exemplo, eu vi casos de pessoas que me disseram que iam comprar coisas, mas aí aparecem lá, envie o seu CRP antes de comprar. Isso trunca a venda. Nossa Senhora. Eu sei que tem uma especificidade, que é um material exclusivo para psicólogo, que aquilo faz parte. Mas às vezes o cara ia comprar, quando pedir o CRP, ele está num lugar onde ele não tem acesso, onde ele não vai, ele perde a venda, entende? Então, é muito genial, entende? Essa síntese de motivação, gatilho e habilidade. Por isso que cada vez mais as coisas dentro do universo da tecnologia, elas são feitas para serem cada vez mais fáceis, cada vez mais intuitivas, para que o botão de compra fique cada vez mais rápido, entende? Então, em síntese, para a gente avançar para o nosso assunto, né? Em síntese, é psicologia aplicada. Entende? Você tem alguma experiência em relação a levando aqui para o direito, aproveitando esse momento, essa questão de experiência do usuário, que eles chamam isso, né? Experiências contratuais até para advogados ou nessa relação de cliente. Não sei se o Jean tem alguma relação com isso. Tem a Sheila acabou de entrar aqui também. Boa noite, Sheila. Acho que é algo interessante, algo que facilita essa questão, principalmente para como as audiências online, nesse momento que você estava escrevendo um livro, elas se transformaram, né? Essa facilidade que deu em relação a esses processos, né? Você tem algum relato disso? Olha, alguns amigos advogados me relataram, por exemplo, se habituar muito bem com essa questão, né? Porque evitou uma série de deslocamentos dos quais eles já se acostumaram. Até a burocracia, talvez, né? Então, a gente tem aí a tecnologia, por um lado, ela facilitou muito mesmo a nossa vida. Olha aqui onde nós estamos. Você está na Irlanda, entende? Nós estamos aqui, cada um no local do Brasil. Isso é maravilhoso. É fantástico. Qual que é o contraponto, que eu diria, cara? O contraponto é que nós estamos, por um outro lado, essa massificação de estimulação para sinais superficiais, ela faz com que cada vez menos nós exercitemos o nosso cérebro de maneira mais robusta, no sentido do esforço cognitivo. Do esforço, né? Então, eu vou ter um córtex pré-frontal cada vez mais preguiçoso, cada vez mais procrastinador, no sentido de que é como quando surgiu a calculadora, né? Se a gente pegar uma geração atrás, a minha, por exemplo, mesmo que a escolaridade seja baixa, você pega um senhor de quarta série, e aí, que com a idade do meu pai, por exemplo, ele é muito bom em operações básicas de matemática. A geração seguinte, com a calculadora, por exemplo, ela fez muito menos cálculos mentais do que fez a geração anterior, entende?
Então, você tem um cérebro muito mais calibrado no sentido de estar habituado a lidar com o esforço cognitivo. Perfeito. Então, essa é uma crítica, assim, assim, razoável para se pensar. E nós não sabemos também os efeitos negativos disso para o desenvolvimento infantil, enfim. É óbvio, né, que tecnologicamente falando, os avanços foram muitos e é maravilhoso, ninguém quer sair disso. Mas o ponto em que eu discuto no livro é exatamente como a ciência psicológica ela é utilizada abundante, forte e contundentemente por grandes empresas. A gente teve aquele escândalo da Cambridge Analytica, aquela polêmica do quanto isso foi utilizado de forma antiética, de alguma forma, né? Porque isso influenciava as democracias de maneira geral, influenciava, né, a tomada de decisão de pessoas que deveriam escolher teoricamente livremente. Tá? Então é mais ou menos essa ideia, por isso que o livro se chama Instruções Neuropsicológicas na Era das Redes Sociais, onde eu primeiro passo praticamente a metade do livro explicando a psicologia de uma forma científica, com base na nossa evolução, né, com base numa perspectiva evolucionista, e da segunda metade para frente, né, eu vou mostrando como laboratórios de grandes universidades, né, não me falha a memória, acho que é Stanford, onde existem esses laboratórios de tecnologia persuasiva, aonde você pega a mais fina psicologia, né, e coloca como uma forma de assessoramento para os desenvolvedores das tecnologias, os TIs, os engenheiros de computação, etc, etc. E quem efetivamente são os psicólogos que mais estão contribuindo, né, com essa galera? Os psicometristas. Porque eles entendem muito de estatística, né? De estatística, de mensuração de dados e dominam os construtos, né, psicológicos que precisam ser avaliados. Então, aliás, perfeito. É um excelente vilão, né? Exato. O Jean, tem alguma coisa para compartilhar em relação a isso na área da advocacia ou não ainda? Muito boa a fala, né, professor Rui? E realmente o fato, né, de você ter hoje uma disponibilidade, né, dos meios tecnológicos facilita muito o trabalho no mundo de direito, mas ao mesmo tempo essa capacidade reflexiva vai se perdendo, né? Ele debate ali a questão do ato de julgar, né? O ato de julgar é um ato muito importante. E me diga uma coisa, professor Rui, redes sociais, como a gente fica muito, de certa forma, viciado no algoritmo e te dá o padrão, né? Te dá um padrão daquilo que você vai seguir. Como tirar esse viés, assim, como sair desse viés para ter um julgamento menos naquela toalhinha, naquele padrão? Cara, eu acho o seguinte, velho. Tem um princípio nas ciências forenses, não me falha a memória, não me falha a memória, princípio de Locard, uma coisa assim, que diz o seguinte, né? Todo contato deixa uma marca. Então, todas as vezes que você entrar na rede social ou na internet de maneira geral, o teu comportamento no computador ele vai criar esses vestígios, né? Ele vai deixar essa marca. O que vai ficar? O que vai ficar é uma impressão da sua personalidade, tema central da nossa aula aqui, entende? A única maneira de você quebrar, de alguma maneira, o padrão é mudando os teus interesses ou diversificando, entende? Só que isso tem uma limitação condicionada por como a tua personalidade, os teus interesses, eles se estabilizaram no curso do tempo. Como na maior parte do tempo nós funcionamos de maneira automatizada, e aí vocês já estão bem treinados nisso, né? 95% do tempo nosso sistema 1, né? O Daniel Kahneman demonstrou isso. Ele funciona de maneira automatizada, mas ele vai funcionar de maneira automatizada, né? Expressando aquilo que foi formatado e que foi no curso do tempo calibrado a partir da nossa experiência de aprendizagem. Mesmo que eu mude o padrão, que eu coloque uma coisa nova ou outra, aquilo fica dentro do sistema como uma marca minha, entende? Então, o algoritmo, Jean, eu acredito, né?
as informações que a gente nutre ali, ele sempre vai ser uma impressão digital de como a gente funciona, de como são os nossos interesses, etc. Vai ser muito difícil, porque a gente se movimenta, ele marca, ele registra, a gente se movimenta, ele registra, né? A única maneira de você se livrar desse registro é não se comportando mais, é não dando mais informação, entende? Mas se alguém tiver... Desculpe te cortar, me veio uma ideia. Eu vi o título do teu livro, né, Homo Online, na era de redes sociais. E como que se visse Homo Online em época de metaverso? O que mudaria das redes sociais? É um sociais? outro livro, eu acho, né? Pois é. Até falam de se ter um avatar, né, cara? Exatamente. É que hoje, né, do Sr. Rui, no mundo do direito, né, eu vejo assim que tem muito aquelas tendências de uma espécie de moda, né? Até um tempo era moda você falar da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, desse debate de uns meses vem enfraquecendo e agora tipo, o assunto pop seria o metaverso, que vai mudar toda a relação das pessoas e tudo mais. Mas só que também não é um debate atual, que seria debatido desde 2007, né? E fica a questão, as redes sociais, elas, claro, mudaram a forma do comportamento, mas o metaverso, será que vai ser mais impactante, menos impactante que redes? Eu não tenho muita competência para falar desse universo, porque é um universo de coisas também que eu estou aprendendo a conhecer, né? Mas, assim, o fato é o seguinte, né? Por mais que a tecnologia ela avance e evolua, né? Ainda, pelo menos ainda, em alguma medida, ela precisa de um operador humano para poder organizar esses dados, né? As máquinas, elas ainda não conseguem fazer de maneira refinada como nós fazemos, é processamento de ambiguidade. A ambiguidade para o computador é um negócio difícil. O processamento de grandes quantidades de dados é um mole. Para nós é o contrário. Para nós, processar ambiguidades é mole. Entende? Eu olho uma figura e fundo, rapidinho eu sei que parece um rosto quando eu olho e parece uma taça quando eu olho e dois rostos quando eu olho novamente. Porque o cérebro, como uma máquina de biológica de aprendizagem, ele está tentando imprimir sentido para a realidade o tempo todo. Ele está tentando imprimir sentido para o real, entende? Agora, ele processa ambiguidades de uma maneira muito fácil, mas se você passar de 7 dígitos, por exemplo, a média das pessoas, elas conseguem recordar, por exemplo, de até 7 dígitos, até 7 palavras. Na psicologia, durante um tempo, a gente chamava de o mágico número 7, né? Para além disso, a capacidade cognitiva começa a ficar mais comprometida. Uma grande quantidade de coisas para serem processadas, elas vão ficando, ela vai ficando mais difícil, a não ser que você esteja lidando com essas operações de uma maneira tão frequente que elas entrem num mecanismo de automação, né? Mas mesmo assim, para isso acontecer, de acordo com algumas pesquisas, você precisaria de no mínimo 10.000 horas de exposição e prática. Então, por mais que se avance, o fator humano, ele ainda é fundamental, entende? Né? Sem psicologia, né? Nem as redes sociais elas se sustentariam. Elas são simplesmente a arapuca perfeita para o tipo de mente que nós temos, entende? Perfeito. Rui, para a gente aqui dar um pulinho dentro do assunto que nós devemos falar aqui, porque fizemos uma viagem aqui, você que está entrando agora ou assistindo depois, praticamente uma viagem dentro de personalidade e mundo digital aqui nesse livro do Rui, Homo Online. Inclusive, mande uma mensagem, se você quer saber mais sobre, para o Rui no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Rui, por gentileza? O meu Instagram é neuropsi, tudo junto, neuropsi, _ Rui.m.joaquim. Perfeito. Que com certeza ele vai compartilhar mais informações com vocês. Agora, Rui, eu vou trazer algumas perguntinhas aqui para você, para condutores aqui do nosso bate-papo. Jean, sinta-se à vontade. Não sei se a Sheila está aqui. Sim, ela está aqui ainda. O pessoal que está no YouTube, não sei se está ouvindo, manda uma mensagem se está participando. Eu costumo, Rui, compartilhar aqui com meus convidados
que por trás aí do profissional há um ser humano em relação aos gostos, como você se desenvolveu, os seus interesses, algumas perguntinhas para pegar você de surpresa nessa relação. Então, a perguntinha aqui inicial que eu tenho para você é essa aqui, ó. Olha aqui. Se eu e você nos encontrássemos na maior biblioteca do mundo, onde todos os livros existentes estão lá, sem hesitar, qual livro você profundamente me recomendaria? Qual livro profundamente eu recomendaria? Fala, Matheus, cara, que pergunta eu sei difícil, hein, que velho? todo mundo fala que tem vários, eu sei que tem vários, mas um assim que em É algum uma momento da sua pergunta vida talvez difícil, mas eu chamou mais vou falar atenção. assim o que vier a Ó, o minha viés de disponibilidade aí, ó. a viés de disponibilidade. Vou falar o que vai ver, porque de fato você disse foi uma surpresa, a gente não parou, Exato, é por isso, não eu não parei falo para sobre isso. pensar nisso, né? Talvez pelo caso do Homo Online, talvez Homo Sapiens, não sei. Olha, hoje eu diria Sapiens. um livro do Steven Pinker e é viés de disponibilidade mesmo, sabe? O É Rationality, o mesmo. novo dele? Não, eu diria que os psicólogos deveriam ler muito seriamente como a mente funciona. E tem o Tabula Rasa também, que é sensacional, né? Sensacional, sensacional. Sensacional. Mas assim, o como a mente funciona, ele fez toda a diferença na compreensão da ciência psicológica para mim. Assim. Para mim, ele foi um divisor de águas. Eu acho o Steven Pinker um erudito com uma capacidade de conceitual e de uma clareza De muito escrita, grande, né? assim, né? E eu acho que em termos de psicologia geral, quando botamos as coisas para se discutir numa perspectiva ampla, eu acho o Pinker o melhor do mundo, sem sombra de dúvida. Hoje, na atualidade, psicólogo cognitivo, o Pinker é sensacional. Eu acho ele. Então, o que eu recomendaria, isso assim, para falar de um livro da atualidade, né? De um Perfeito. livro. Mas se a gente fosse pensar num clássico, nossa, gente, eu já li tanta coisa, mas Não precisa ser um clássico, está ótimo, só para o pessoal ter uma referência, tá despertar a bom. interesse da pessoa para assistir. E aí, se você tivesse a oportunidade de jantar com uma dessas pessoas, um atleta preferido, ou um cantor ou cantor favorito, que eu sei que você é cantor, ou um pesquisador de referências, se você pudesse escolher um, com quem você jantaria? Acho que hoje eu escolheria um cantor. Um cantor? Eu Quem seria, escolheria em mente? Eu escolheria. Cara, pode ser mais de um ou não? Pode. Tem 3 caras que eu gostaria muito de ser amigo deles. Né? Bom, o primeiro deles é o Almir Sater, né? Que é um baita músico, né? Que eu amo de paixão, faz parte da minha vida. Eu diria que o Almir Sater ele é a trilha sonora da minha vida, né? Como compositor Eu também sensacional. gostaria de jantar, passar um dia com o Renato Teixeira, que é o compositor, né? O parceiro, o poeta, também um excelente cantor que eu gosto muito, que é o Renato Teixeira também, que são esses dois. Mas eu gostaria também de ser amigo do Gabriel Pensador. Olha só. Eu acho foda. Gosto muito do Pelas Gabriel polêmicas, Pensador. né, da realidade que o cara traz. Eu acho que ele deve ser um cara muito gostoso de se ter por perto e trocar ideia, entendeu? Um último cara de quem eu gostaria de ser amigo ou jantar para trocar ideia, passar um tempo com o cara, né? É o padre Fábio de Mello. Olha só. Eu acho Fábio de Mello, às vezes eu sinto que você já teve uma sensação de sentir que você é amigo de alguém que você nunca viu? É interessantíssimo, principalmente quando a pessoa é famosa, né? Não, eu digo assim, porque eu acho que o Fábio de Mello ele é tão bom com as palavras e algumas coisas que ele diz, elas batem tão fundo e tão fundamentalmente na gente, às vezes, que parece que é um amigo muito querido e sábio que está dando um toque, assim, entende? Então, acho que eu jantaria com essas pessoas aí, com esses caras. Perfeito. Aí, pessoal, você que está assistindo aí, Jean e tal, não sei se as ideias aí confrontaram as suas ideias, mas fica aí a dica do professor Rui aí para acompanhar mais as pessoas, né? Aí, Rui, então, o que é personalidade, quais fatores modulam a sua formação numa perspectiva aí resumida, é claro, não é uma aula de neuropsicologia aqui, mas na sua perspectiva. Matheus, a personalidade ela é um conjunto de padrões de comportamento, cuja frequência, estabilidade, no curso do tempo, ela se tornou muito consistente. Então, como ela é algo que começa a ser moldada desde a infância, né?
quando você chega na vida adulta e essa personalidade ela já está bem estabelecida, né, o que você tem é o produto final de um longo processo cerebral de aprendizagem e de acomodação. Tá? Se você pensa que o nosso cérebro ele é plástico e que a todo momento, né, as nossas experiências estão modelando por meio do nosso cérebro, ele está se modelando por meio dos processos de aprendizagem, né? Então nós vamos entender que a nossa personalidade e os transtornos de personalidade na vida adulta, eles são produtos de fenômenos e processos que estão acontecendo durante o nosso neurodesenvolvimento. É por isso que os transtornos do neurodesenvolvimento são tão importantes de serem identificados e que nós tenhamos uma intervenção sobre eles de forma precoce. Porque cuidando dessas condições de neurodesenvolvimento mais atípicas que podem ocorrer no curso, né, do ciclo vital, nós podemos minimizar os impactos que isso pode gerar na formação da personalidade do adulto, entende? Perfeito. Então, se a gente pegar essa definição de a personalidade é um conjunto de padrões de personalidade, né, cuja frequência, expressividade, elas se estabilizaram no curso do tempo, a gente começa a entender por que é possível que a gente caracterize as pessoas como sendo diferentes umas das outras. Essa é uma definição que eu gosto. O que modula a formação da personalidade? Uma interação entre biologia e ambiente. Tá? Então, nós temos fatores psicobiológicos, nós temos fatores de natureza genética, nós possuímos, né, endofenótipos, que já muito cedo no desenvolvimento nos dão informações... Uma inclinação mais. Né? Isso, nos dão uma informação de padrões pelo qual aquele sistema nervoso ainda muito novo, ele já funciona. Um exemplo que eu gosto de dar para você entender é o seguinte: imagine dois irmãos gêmeos, tá? Então, ou seja, basicamente, muito parecidos, tá? Uhum. Vou pegar aí gêmeos univitelinos, enfim, né? Gêmeos idênticos e tal. Às vezes você olha um bebê com alguns dias de nascido e você percebe que um é muito mais sensível do que o outro. Às vezes um som faz aquele bebê já acordar. Isso, precisa de um som, precisa de uma coisa um pouquinho, mas o outro não. O outro, uma brisa já o acorda. Não precisa ser um som. Ou seja, você começa a perceber que a sensibilidade sensorial daqueles dois sistemas nervosos ali, que são os bebês, né? E o sistema nervoso desses dois bebês, que são gêmeos, eles já muito precocemente eles demonstram sensibilidades diferentes. Isso pode ser, por exemplo, um endofenótipo muito fundamental que já começa a explicar o quanto um pode ser mais sensível do que o outro em termos do que nós vamos chamar de temperamento. Então, a palavra temperamento é uma palavra que nós vamos nos utilizar, sobretudo quando nós estivermos lidando com crianças ainda muito pequenas, para nos referir a padrões de expressividade afetiva que ela tem, entende? Que ainda nós não podemos fechar e concluir como sendo X ou Y, porque ela está em desenvolvimento. E aí, esses traços temperamentais de natureza psicobiológica, que configuram uma espécie de endofenótipo, e que configura também, na minha leitura, né, um fator de diátese. Por exemplo, o desenvolvimento da psicopatologia, ele depende não só dos estressores ambientais, mas ele depende do que a gente chama de fator de diátese. Tanto que a gente chama, no desenvolvimento da psicopatologia, de modelo diátese-estresse. O que é a diátese? É uma condição prévia. Ela pode ser tanto de natureza biológica e genética, como ela pode ser um fator adquirido como um trauma. Então, vamos imaginar que aquela criança mais sensível, conforme o tempo vai passando, você percebe que ela é mais assustada também, que ela é mais medrosa, de que parece que o sistema de luta ou de fuga dela, mas, sobretudo, as respostas de fuga e evitação, elas já muito cedo fazem com que eles expressem uma condição de evitação e de medo e de insegurança maior. O outro não.
o outro parece muito mais ousado e muito menos ansioso ou medroso, entende? Há de se esperar que, naturalmente, se não ocorrerem experiências adversas precoces muito traumáticas, as coisas continuem da forma como elas estão. Por quê? Porque estes traços temperamentais, eles tendem à estabilidade, entende? Assim como os nossos traços de personalidade. Eles tendem à estabilidade, embora eles não sejam rígidos. Eles podem se modificar no curso do tempo, entende? Mas vamos pegar esse exemplo da infância mais propriamente dita. Só que imagine que esse garoto que era menos ansioso e menos medroso, aparentemente, tinha uma emocionalidade negativa reduzida, tinha uma maior estabilidade emocional. Ele sofre um trauma, uma violência grande, ele passa por uma situação muito impactante. É possível que essa experiência descalibre esse sistema de evitação de fuga, esse sistema ansiogênico no cérebro, de uma maneira tão brutal, dependendo da violência que essa criança sofrer, que ele fique até mais sensível do que aquele que já era sensível, entende? E se esse que já era mais sensível sofresse o mesmo nível de violência, né, o efeito traumático e psicopatológico de desfecho poderia ser ainda pior do que o que está acontecendo com esse, entende? Então, o fator de diátese, ele cria um mecanismo de susceptibilidade diferencial, entende? Que torna, a partir de suas características intrínsecas, alguns indivíduos mais protegidos em alguns aspectos e mais vulneráveis em outros, entende? E é a interação, então, de biologia e ambiente que vai gerar esse produto que nós vamos chamar de personalidade lá no futuro, né? E aí, se essa personalidade ela vai se manter estável e saudável, isso vai depender das experiências de aprendizagem, da criação que essa criança vai ter. Mas, em linhas gerais, né, a personalidade ela é isso, e esses são os fatores que vão modular a sua formação. E quando você acredita que isso pode entrar talvez, acho que até a próxima pergunta, na questão do transtorno de personalidade. Você já falou um pouquinho dessa questão de alterações em circuitarias cerebrais, principalmente eu acho interessante essa questão da adaptação do sistema nervoso, da neuroplasticidade, né? De como talvez um trauma, o impacto que ele tem não é tão grande naquele que já é adaptado nesses pequenos traumas, nesses momentos desafiadores, nesses desconfortos, do que aquele que quando tem um forte estímulo é muito maior, porque o outro sistema nervoso estava mais adaptado a isso, né? Você acredita que essas inclinações maiores, elas possibilitam ou até facilitam um desenvolvimento maior de um transtorno de personalidade daquele indivíduo, principalmente aí uma inclinação maior, por exemplo, para um crime, talvez, não sei? Na verdade, acredito que, na real, não existe determinismo biológico. Isso é muito importante de se grifar. E não existe determinismo social. Isso também é ótimo de se grifar, entende? Esse tipo de discussão geralmente é o que leva a alguns desentendimentos. Não há determinismo, né? Não há determinismo biológico e não há determinismo social. Não. Veja, a antiga guerra do nurture and... Como ele chama? Nurture, yeah. Nature and nurture. Yeah. Eu pessoalmente acho essa discussão nature and nurture superada em muitos aspectos já. Né? Inclusive o Pinker trabalha muito isso, né? Porque veja só, a mesma água quente que faz uma batata, faz um ovo ficar duro, faz uma batata ficar mole. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Tá, professor, explica melhor. Veja, a batata fica dura na água quente porque as propriedades genéticas que ela possui a leva a reagir daquela forma naquela circunstância. Quer dizer, a batata fica mole, né? A batata fica mole. Fica mole. O ovo fica duro. Porque ele tem as propriedades genéticas que, sob aquelas circunstâncias, elas fazem com que... veja, eu não posso colocar milho no meio do milho de pipoca. Eu não posso... Se eu colocar um grão de feijão e eu jogar no forno na mesma temperatura, o feijão não vira pipoca.
Ele pode virar alguma outra coisa, que eu não sei nem o que é, entende? Mas ele não vira pipoca, porque o milho de pipoca tem todas as propriedades genéticas que ele precisa para virar pipoca nas condições ideais de se virar pipoca, entende? Mesmo assim, ainda há variação. Tem milho que não estoura, saca? Ele deve ter algum fator protetivo ou de maior resistência na sua configuração, que mesmo estando naquela temperatura extrema, ele por alguma razão ele não se metamorfoseou, ele não se transformou, entende? Então, quando a gente vai falar dessa mudança, é disso que a gente está falando, entende? O que acontece é que a configuração de fatores ambientais, genéticos, né? E de desnutrição, de pobreza, de fome. Potencialismo. Isso sim tem mostrado uma relação. Por exemplo, existem estudos que mostram, por exemplo, que crianças que foram acompanhadas da sua vida, no momento em que eles nasceram até a sua vida adulta, 20 e poucos anos, por exemplo, né? Tem uns estudos do CASP e do MOFT, CASP e MOFT, uma coisa assim, não lembro agora. Se não me engano, eles acompanharam há quase 3 décadas. Os caras fazem uns longitudinais insanos, assim, Insanos, né, exato. Né? Muito, muito legais, assim. E eles separaram em 3 grupos e eles observaram o seguinte: o grupo tinha o fenótipo do gene MAUA, né? Que é chamado lá de, né, entre aspas, de gene do guerreiro, porque, né, essas pessoas parecem ser mais reativas em termos de agressividade, em termos de, né, algumas condições. Desnutrição e ter sofrido violência sexual ou física, tá? E eles perceberam que quando o grupo tinha o fenótipo mas não tinha sofrido nem desnutrição e nem violência, né? Quando eles olhavam as pessoas desse grupo lá na vida adulta, elas não tinham tido muitos problemas com a justiça, entende? Ou problemas de natureza criminal. Quando elas não tinham o gene e sofriam as duas condições, desnutrição e violência, elas também, não necessariamente, elas estavam lá no grupo. Mas o grupo que tinha as 3 condições, desnutrição, violência e abuso sexual, físico, né, coisas dessa natureza, sofrido violência grande, negligências, né? E o gene MAUA, aí sim você tinha. Então, eu diria que a personalidade ou o transtorno de personalidade para que se desenvolva, ele dependa mais diretamente desses 3 fatores. Eu publiquei um estudo na Behavioral Neuroscience? Não, é Behavioral Sciences, Current Research in Behavioral Sciences. Publiquei, acho que agora em 2021 também, se não me falha a memória. E foi o meu primeiro pós-doutorado, onde eu e um amigo meu psiquiatra, nós fizemos um estudo, um banco de dados de gene que nós tínhamos, de genética que nós tínhamos, né? Então, nós investigamos basicamente fatores psicológicos, domínios ambientais e um determinado polimorfismo, uma interleucina 10, uma coisa assim, né? E aí a gente investigou a qualidade de vida, né? Quando é que a qualidade de vida ela estaria mais prejudicada, enfim. E também a gente observou risco para suicídio. Uma das coisas que a gente percebeu é que quando esses 3 fatores estavam em níveis um domínio ambiental aversivo de risco, né? Um domínio psicológico também, que, por exemplo, mais fragilizado. Certo. E a presença dessa interleucina 10, de novo, né? Quando você tinha a junção dos 3 fatores na análise que nós Potencialismo. Né? Aquelas pessoas tinham um risco maior para o suicídio, entende? Então, nós temos algumas evidências de pesquisas que conduzimos e de outros estudos conduzidos por outros pesquisadores ao redor do mundo que convergem muito nesse sentido, né? De que uma síntese de interação entre ambiente e biologia, né? E fatores psicológicos em si, eles de fato é o que definem os desfechos das situações.
mas que fatores muito fortes de maneira isolada geralmente, né, tendem a ter desfechos mais brandos, mais moderados. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que isso... Pode falar, Rui. Não, principalmente quando a gente fala em crime. É por isso que não faz nenhum sentido você pensar em termos de determinismo biológico, determinismo social, entende? Eu acho que ainda há uma luta muito grande, principalmente também no direito. Eu acho que eles buscam essa questão de determinismo. Isso é muito importante para a galera do direito, porque ainda há tabus no direito a serem quebrados que são muito interessantes. Por exemplo, você pega lá, não me falha a memória, artigo 59, quando você vai tratar ali da dosimetria da pena, que o juiz ele precisa ter algumas circunstâncias que precisa levar em consideração. A gente tem um item lá chamado personalidade do agente. Certo. Que geralmente é uma situação super negligenciada. Porque, primeiro, o magistrado não tem preparo técnico para fazer isso. Então, eu acho que até vai até em linha aqui com que eu falei, como o magistrado pode se beneficiar sobre as personalidades. Eu até citei aqui o Big Five. Então, por exemplo, cara, como que ele faz isso? Geralmente eles pulam. Eles tomam como sinônimo de antecedentes, né? Mas acontece que aquela é uma garantia, né? No sentido de é uma coisa que precisa ser levada em conta, entende? Mas aí, o que acontece? Eu já fui advertido por alguns operadores do direito de que se eles levarem em conta traços de personalidade na hora de eles estarem, sei lá, fazendo essa dosimetria, eles estariam incorrendo numa postura lombrosiana. No sentido de que, por que é que eu vou penalizar alguém por ser como é? Que culpa as pessoas têm de ser como são? Entende? Mas, então, porque eles trabalham com uma coisa no direito que chama direito do fato. Entende? Você julga o fato e não características do agente. Entende? A solução e a luz que eu proponho para essa situação é a seguinte. Imagine que numa situação em que você precisa pensar, ou fazer um julgamento, portanto, imagine que você tem uma situação em que você tenha uma quadrilha, um grupo, que está toda envolvida numa situação delitiva ou criminal, entende? Mas você tem diferentes pessoas envolvidas num mesmo crime. Eu deveria, né, nessa minha dosimetria, aplicar a mesma pena a todos, sabendo que são diferentes? Né? Então, vamos imaginar que você tenha dentro deste grupo um indivíduo de baixa escolaridade e com uma avaliação de inteligência, sei lá, fui lá, pedi para o psicólogo aplicar um VAIS, entende? Porque eu queria exatamente ter uma noção. E aí você percebe que a inteligência dele é limítrofe, entende? Ela está numa condição ali de vulnerabilidade, baixa escolaridade, mas a inteligência geral de maneira, não só a quantidade de informações, mas a capacidade de percepção, de resolução de problemas, entende? Lógico, né? Você percebe que está limítrofe, entende? Ou seja, ela está quase numa condição já de vulnerabilidade. Ou mesmo esteja numa condição de vulnerabilidade, entende? Ou seja, eu costumo brincar, e aí eu vou com o Geoffrey Miller nessa, né? Que eu vou na onda dele que ele diz que a inteligência é o sexto fator, entende? Tem 5 fatores de personalidade, mas a inteligência é um sexto fator, porque de fato ela modifica toda a percepção que você tem de uma pessoa, né? Os níveis de inteligência. Então vamos imaginar essa situação dentro desse grupo que está sendo julgado, né? Imagine que você tem uma pessoa que ela tem essa inteligência mais limítrofe. E que ela, portanto, é muito mais suscetível de ser persuadida, enganada, ludibriada, convencida, entende? E você percebe também que ela tem uma alta vulnerabilidade social. Ela precisa de tudo, entende? Ela estava com uma pessoa doente, desempregada, entende? Beleza. E ela tem essa vulnerabilidade social. E ela também é uma pessoa relativamente amável. O nível de amabilidade dela é bom. Embora ela esteja envolvida numa situação delituosa, um olhar mais próximo sobre essa pessoa e de como ela funciona te faz perceber que ela é legal.
ela só está fazendo coisas indevidas. E se você junta todas essas características, baixa escolaridade, baixa instrução, certa susceptibilidade à sugestão, uma certa ingenuidade, somada a uma demanda de tudo, uma escassez social, uma negligência, entende? Associada a uma possibilidade de ganhar uma grana fácil por alguém que talvez não tenha deixado muito claro para ela as consequências daquilo que ela ia fazer, entende? E aí você percebe também, por uma avaliação, que a faceta impulsividade dela dentro do neuroticismo é alta, entende? Mais que a ansiedade era baixa, né? Dentro da faceta do neuroticismo. Você começa a perceber que ela é uma pessoa de fato muito vulnerável. Nesse caso, levar em conta a personalidade do agente faz toda a diferença. Por quê? Porque esta pessoa, ela não deve receber uma pena igual às outras, no sentido de que ela tem muitas vulnerabilidades psicológicas que podem ter a colocado naquela situação, mesmo que ela não tenha se dado conta ou percebido os riscos inerentes ali, por causa dessas vulnerabilidades, entende? Que é muito diferente. Que é o caso do laranja, que não sabe que é laranja, entende? Uma avaliação de personalidade bem feita, uma avaliação neuropsicológica completa, bem conduzida, ela ajuda quando o magistrado tem um técnico de confiança dele, ou quando se a gente pudesse, né, oferecer uma formação adequada para os técnicos que estão aí, né, nas varas, que estão nos tribunais de justiça, em termos de avaliação, né? Isso ajudaria muito. Mas e aí? Aí que nesse caso você não vai aumentar a pena de alguém por ser quem ele é. Você vai atenuar a pena, entende? Então entendeu que é o contrário? É uma lógica. A questão não é dar mais pena, né? Mais anos para a pessoa. Isso. A questão não é aumentar a pena do cara por ser quem ele é. Mas ao identificarmos uma vulnerabilidade importante, atenuarmos, porque essa vulnerabilidade pode ter um peso em tudo que aconteceu. Perfeito. Entende? Entendeu a diferença? O negócio é que há uma série de discussões que a gente precisa fazer nesse contexto, tá? O magistrado pode falar, o magistrado depois assistindo aqui, mas o tempo que a gente tem para fazer isso... olha, o tempo que eu tenho, o técnico que eu tenho, às vezes, não é preparado. Porque uma verdade seja dita, é que muitos técnicos estão sobrecarregados. Exato. O tempo humano eles têm ali, né? Quantos mil processos que eles estão avaliando, eles não têm o instrumental adequado. Muitas vezes a formação adequada, porque eles têm que comprar os testes, têm que comprar exames, eles têm que fazer esses procedimentos, eles precisam fazer esse raciocínio clínico. Só um VISC, se eu fosse só ver a inteligência do cara, ele custa R$3.100, o técnico tem que tirar do bolso dele. Nossa Senhora. Entendeu? Tem que tirar do bolso dele. Um VISC não, né? Um VISC ou um VAIS. Ele tem que tirar do bolso dele. Então, assim, ele não tem tempo hábil. Às vezes o cara quer que se avalie em 15 dias. Uma avaliação bem feita, é o que eu tenho discutido. Uma avaliação bem feita, ela precisa de no mínimo 10 sessões, cara. Nossa Senhora. Entende? Sim. Por quê? Porque é de fato uma perícia que está rolando. Entendeu? Não está rolando uma farra do boi, assim, né? E é muito legal, eu diria que a avaliação neuropsicológica, claro, junto da psiquiátrica, e aí, assim, não há hierarquia entre psiquiatra e psicólogo. É uma conversa. Na verdade, se os dados forem convergentes, essas duas coisas vão estar muito... Por quê? Porque a identificação de um padrão sugestivo de transtorno mental que um médico faz, ela, em grande medida, ela vai ser convergente com performances cognitivas, afetivas e comportamentais rebaixadas ou de baixa performance, ou em faixa clínica, e observadas pelo psicólogo. Então, esses dados, na minha experiência, eles tendem a ser convergentes, entende? Se eles forem divergentes, os técnicos precisam achar uma alternativa para fazer uma contraprova, né? Uma avaliação outra, né? Para que você possa fazer. Mas é possível fazer, entende? Dentro hoje desse modelo, o que eu recomendo é que seja feita uma avaliação neuropsicológica completa, que investigue.
Porque assim, ó, se você pegar no direito penal, quando você fazer um exame de insanidade mental, por exemplo, o que o direito pede que a gente investigue é, primeiro, se há saúde mental ou se não há saúde mental, se há ausência de loucura, ou seja, se há alteração séria do pensamento, entende? É basicamente isso, se há uma alteração séria do pensamento. Em primeiro momento, o que a gente está querendo saber é se existem esquizofrenias, condições psicóticas, alguma condição de dissociação importante, entende? Uhum. Então, basicamente, é isso que se quer dizer se aferir à ausência de loucura, né? É mais ou menos isso. Talvez uma patologia neurofisiológica, algo nesse sentido. Isso, a gente quer saber se tem alguma condição médica mais grave em termos de saúde mental. As próximas etapas são ali, olha só, avaliar a capacidade de entendimento e depois a capacidade de autodeterminação, sabe? Como é que a gente faz isso como psicólogos, né? Quando você fala avaliar a capacidade de entendimento, é fazer uma varredura da condição cognitiva geral. E não é só dizer se ele tinha capacidade de entender ou de se autodeterminar, é se no momento do crime aquela condição pode ter afetado a capacidade dele de entender o que estava rolando ou do que ele fez, entende? A avaliação neuropsicológica nos domínios cognitivos, a memória, a função executiva, a atenção, né, a linguagem, aquela varredura toda, aqueles exames todos que a gente faz, vão me dar uma precisão da capacidade de entendimento, da qualidade de entendimento do funcionamento geral do cara. Os domínios afetivos e de impulsividade vão me dar os domínios da capacidade de autodeterminação. Perfeito. E como é que eu avalio isso? Personalidade. Entende? A avaliação da personalidade, ela me dá uma clareza muito grande do quão impulsiva ou do refinamento e da capacidade de autorregulação que um indivíduo tem. Claro, nós vamos fazer isso através de instrumentos muito, muito específicos, através de uma avaliação específica. Entende? Então, é por isso que a gente trabalha com um modelo que a gente chama de Big Five, que ele é um modelo de personalidade que é o mais cientificamente robusto para dar esse suporte, né? Ele possui uma robustez em termos de compreensão biológica, entende? Em termos de universalidade, que pode ser, entendeu? Ele é consistente em diferentes culturas. Ele é consistente com uma série de compreensões biológicas de como o cérebro funciona, de como se dá o neurodesenvolvimento. Hoje a literatura científica é o mais recomendado. Já há evidências também, né, de estudos neurocientíficos fazendo correlatos, né, entre essas dimensões, né, e volume cerebral de alguns circuitarias específicas. A gente já tem uma evidência bem importante. É por isso que é extremamente recomendável, né? Agora, o que acontece que eu percebo no sistema judiciário? Pode me falar novamente, por favor. Espera aí que a Alexa... repete aí que ela não entendeu o que você ia falar. Tá me vigiando. Tá vendo, cara? A gente estava falando das tecnologias lá, ó. Olha aí, ó. Ela tá assistindo na nossa live, praticamente. Ela participou. Mas vamos voltando. O que acontece, eu percebo hoje dentro do sistema judiciário, cara? Existe uma panaceia de Rorschach. Exatamente. Inclusive, os alunos tiveram aula com o Antônio Serafim, ele também trouxe uma abordagem em relação a isso, né? É uma panaceia de Rorschach. Quando você pega os técnicos mais entendidos, os técnicos que estão lidando com essas coisas, né? Eu não tenho nada contra o Rorschach enquanto um instrumento psicológico, enquanto teste psicológico, entende? Ele está validado, ele tá, como é que se diz? Mas é que só solta Rorschach, né? O negócio é que decisões têm sido tomadas com base na confiança do magistrado no Rorschach. E assim, tecnicamente falando, eu tenho muita segurança para dizer isso, cientificamente falando, não se deve pautar uma decisão técnica, né, em uma avaliação de um único exame, de um único teste. Entende? É como se o Rorschach fosse um oráculo. Bom, se o Rorschach apontou é porque é.
E assim, tem decisões de grande repercussão nacional, tem decisões de grandes casos, de grandes situações, em que, se você olha a avaliação que foi conduzida do sujeito, em termos de avaliação psicológica, que ela é absolutamente frágil nas mãos de um técnico preparado, do quanto aquilo revela muito pouco sobre o sujeito. Eu não estou dizendo que o Rorschach não seja bom. Ele pode ser um excelente teste. Sozinho, ele diz muito pouco. Entendi. Sozinho, ele apenas vai tatear o fenômeno. Nós precisamos investigar a sintomatologia psiquiátrica de uma maneira robusta para entender, dentro dos espectros da psicopatologia, né? Se os sintomas que o indivíduo relata e os sinais que nós observamos, eles estão dentro de qual dos espectros da psicopatologia? É somatoforme? É transtorno? É de stress, mas é externalizante ou internalizante? É uma alteração do pensamento? Enfim, as várias dimensões que existem, entende? Pode acontecer. Né? A partir daí, nós temos que olhar, peraí, vamos olhar para a personalidade desse cara agora, né? Vamos olhar para o histórico de neurodesenvolvimento dele, se é consistente com o padrão de personalidade atual ou se ele apresenta alguma condição de transtorno de personalidade que esteja robusta para que a gente possa entender como ele funciona. Aí, para além disso, né, vou fazer uma investigação agora neuropsicológica séria de todas as funções cognitivas desse sujeito. Só depois eu consigo ter um cenário. Só que isso é caro, dispendioso e requer tempo e requer capacitação técnica para fazer. Entende? Perfeito. Então, o que eu percebo é que, às vezes, os psicólogos eles pegam um pedaço do fenômeno apenas ali, às vezes por despreparo técnico, às vezes por não conhecimento, enfim. Mas o fato é que essas avaliações elas têm sido extremamente frágeis. Avaliações baseadas numa consulta médica de 20 minutos, 30 minutos, umas 2 vezes que encontrou apenas, entende? Com conclusões altamente subjetivas, com pouco embasamento técnico, com pouco dado científico com parâmetros de instrumentos normatizados. Então, não é uma crítica ao Rorschach, há uma crítica ao uso único e exclusivo do Rorschach, como se ele fosse esse oráculo capaz de responder, coisa que ele não é. Ele tem limitações muito grandes e vantagens muito grandes na sua aplicação, como os outros instrumentos têm. E se você pensar que você tem que avaliar alteração de pensamento, capacidade de entendimento e capacidade de autodeterminação, o Rorschach não é capaz de fazer tudo isso. Entendi. Entende? Talvez eles podem voltar naquela explicação que você já citou do tempo hábil ali para fazer um teste, né? E Perfeito. Mas o que você vai encontrar é basicamente de natureza da personalidade. Uhum. Pode até ter um elemento ou outro de cognição, né? E de psicoticismo também, que me parece ser sensível também, né? A questões assim de alteração. Mas eu, pessoalmente, se eu pegar um laudo para um cliente que me contrata como assistente técnico para que eu possa fazer um parecer que ele só tenha Rorschach, você não tenha dúvida que ele vai responder uma série de vulnerabilidades que eu vou apontar. Perfeito. Entende? E a gente tem uma discussão internacional grande, acalorada, cara, em 2020. Você compartilhou um artigo, acho famoso. Isso, né? Durante a aula. Você tem ali uma não recomendação do uso. Mas aí, no ano seguinte, tem uma colega minha que usa muito Rorschach, muito boa, uma das melhores, né? No Mato Grosso do Sul, a Inês. E ela me mandou um artigo novo também, preciso ler esse artigo com atenção, ainda não consegui ler, já mostrando o contrário, de que há evidências, sim. Que dão um suporte. Então, é uma discussão ainda muito acalorada. O que eu diria aos magistrados é assim, cara, não se cerca apenas de um instrumento. Eu acho que, na verdade, isso que nós estamos fazendo aqui, nessa pós-graduação de Neurolaw, né, que a gente faz, nesse espaço que a gente tem aqui, de alguma maneira, é ajudar os magistrados
a entender como o campo técnico, científico está funcionando de maneira geral, para que eles possam ter um parâmetro maior do que pedir, do que solicitar. Perfeito. Entende? Hoje, o que eu recomendaria fortemente, né, é que se solicitassem avaliações neuropsicológicas que contemplassem nas suas conclusões os domínios afetivos, cognitivos e comportamentais, né, porque são eles que vão nos dar, e psiquiátricos, né, de sintomatologia psiquiátrica, né, para o psicólogo fazer. Porque sintomatologia no sentido de que muito do apontamento que o psiquiatra faz como possibilidades de transtornos mentais, ele, durante a sua avaliação e testagem, seu processo de avaliação neuropsicológica, ele consegue observar muitos desses sintomas, né? Porque aquilo que eu digo, os transtornos mentais, eles cursam uma série de performances reduzidas e de sintomas cognitivos rebaixados da vida diária, que é o que a gente vai investigar, entende? Perfeito. Basicamente. Ô, Rui, perfeito. Para o pessoal depois assistindo aqui na área de membros e depois no canal do YouTube a gravação, passa o seu e-mail, fala o seu e-mail para a gente, por gentileza. Eles podem entrar em contato com você, né, para você dar assessoria em relação a isso. Então, acho que pode tirar as dúvidas. O meu e-mail é ruimateus@hotmail.com. Aí eu queria aproveitar para dizer que os psicólogos que estiverem assistindo, que eu faço supervisões em termos de avaliação, né, se você tiver interesse em receber uma supervisão em termos de avaliação neuropsicológica, para discutir um caso, para fazer alguma coisa nesse sentido. Eu ofereço esse tipo de serviço, né, de forma remota, de forma online também. Mas sim, então-se à vontade aí, quando vocês precisarem entrar em contato, trocar uma ideia. É ruimateus@hotmail.com. Mas eu posso disponibilizar também o meu telefone. Meu WhatsApp ele é DDD 18, tá? E o meu número é 981917032. DDD 18, número 981917032. Se você ficou com dúvida assistindo, é só voltar a gravação e prestar atenção de novo na fala do professor. Rui, cara, brigadão novamente por aceitar o convite. Você é sempre parceiraço, amigo, e ainda você está me devendo aquela conversa no meu canal do YouTube que a gente está postergando isso. Falaremos muito sobre esse seu livro, sobre essa relação cérebro, afeto, personalidade e mídias sociais, que é um assunto também que eu tenho um encantamento gigantesco. Tá bom? E vê se você volta, quando você voltar da Irlanda, eu vou até São Paulo, a gente toma uma cerveja. Com certeza, gostei. Rui, abração, fera, brigadão, viu? Bom descanso para você, gente, brigadão. Tchau, tchau para vocês. Valeu, Rui. Eu que agradeço, um abraço.